parecendo um monge beneditino, não? Olha as montanhas em cima. Isso, porra. Mas tomara que a Suzy ponha esse... Oi, tio Estrá, eu moro no escritório. Despenucadas. 2 escritores em busca de um tema. Por que Montserrat? Eu não tenho hoje o que mostrar de objeto físico, mas eu tenho da experiência. É disso que eu quero falar. E eu fui fazer pesquisa, porque eu sei zero sobre Montserrat. Então, coisas que eu aprendi maravilhosas sobre o lugar onde Estravez está é que esse monte, que para nós é Monte Serrado, que é o Montserrat em catalão, é a montanha mais importante da Catalunha, é o complexo mais importante da Catalunha. E não é tão longe de Barcelona. Na minha cabeça era muito longe de Barcelona. Não, é colado a Barcelona. E tem uma ilha... Diga. Não, daqui tem um lugar para ver que eu vejo o Tibidabo, que é a montanha de Barcelona. Então eu vejo, dá para ver daqui. Tá a 40 minutos de Barcelona de trem. Pera, eu vim de trem para cá. Você foi de trem. E depois eu subi num negócio chamado cremalheira. Trem cremalheira. Sabe o que é o trem cremalheira? Sabe de onde vem cremalheira? Cremalheira é o zíper. Então, na verdade, é trem zíper. Que é uma conexão que ele tem diferente de trem para subir aquelas montanhas altas, né? Não é um bondinho que vai por cima, né? É esse modelo cremalheira, que é mais 20 minutos. E aí a montanha, eu não diria que ela é mais importante simbolicamente, porque ela não é muito alta, mas ela é muito diferentona, né? Ela parece uns dedos assim, né? Uns pontos das montanhas cheios de dedinhos assim. Não sei se dá para você mostrar aqui, acho que vai tirar toda a conexão, mas enfim. E aí existe um mosteiro no meio da montanha, não embaixo dele nem em cima da montanha, no meio. Eles fizeram um mosteiro no meio, que é onde eu estou. Agora já é um complexo, né? Tem 3 hotéis diferentes, é uma ruazinha com 3 lugares, tem a igreja e tal. E eu já tinha vindo aqui algumas vezes meio de turista, vim até com Cervantes na época da 8ª série também, se eu não me engano. Algumas vezes, mas dessa vez eu queria vir para ficar uns 2, 3 dias aqui. Então vocês podem ver no meu fundo, né? Estou num quarto desses cela. Bem monásticos. Uma cela. Bem nada, né? Não tem nada, mas é super eficiente, tem lá cozinha, aquecimento, super bom, mas é bem básico, né? Bem austero, com a ideia de vir para cá também, para passear um pouco e para escrever. Isso é uma coisa muito legal das pessoas saberem. Teu trabalho permite, tua conta bancária permite e tua cabeça permite. Você é um escritor que viaja para escrever. Eu acho isso espetacular. Chique. Muito. Não, acho chique, claro, e acho uma bela técnica de trabalho. O escritor que consegue, e claro, de novo, grana, tempo, não é um luxo para todos. Mas o escritor que consegue sair do seu habitat natural e ir para um novo lugar para trabalhar é uma bela técnica de trabalho. É um luxo que eu me permito. Na verdade, eu não venho aqui totalmente desligado, ou seja, como te falei antes da gente começar, eu tenho um seminário que eu vou fazer amanhã, online, tem reuniões. Hoje eu tenho mais 2 reuniões. Mas eu tenho aqueles tempos livres que em casa eu acabo não tendo, né? Então, sei lá, à noite, por exemplo, eu vou só escrever e tal. Mas eu acho que a gente já falou até disso. Eu achava antes que sim, seria uma técnica e eu seria esse cara que iria viajar para escrever, pegar coisas ou seja, grandes sprints de livros e tal. Hoje em dia, na real, eu acho que é um pouco para esvaziar a cabeça de outras distrações. É um pouco... Eu não acho que a técnica... Eu não acho que seja uma técnica, como você falou. Eu acho que é isso. Ou seja, de novo, me permito poder fazer, eu consigo associar. Como eu trabalho online, eu tenho o privilégio de trabalhar de qualquer lugar, porque é online, então tanto faz, né? Então, por isso que eu também trabalho, mas eu evito que eu tenha muitas coisas se eu venho viajar para um lugar desse. E Montserrat, eu teria horas para falar com você sobre relações que eu tenho com essa montanha, especialmente, assim, né? Muitas coisas que eu tenho. Então, eu já cheguei ontem e quando o pessoal foi, claro, 5, 6 da tarde, todo mundo desce, né? Todo mundo vai embora, só fica uns
3 ou 4 carinha por aqui, os caras que estão no hotel, né? Essas pessoas que vêm pro hotel são pessoas também diferentes, porque não é que o cara veio pra cá, não tá esperando ir pra uma piscina, né? É um pessoal, sabe, tem alguma questão talvez espiritual, eu diria, ou uma tranquilidade, né? Então ficou, a partir das 5, não tinha ninguém, assim. Agora, por exemplo, já tá cheio de gente aqui. Eu acordei cedo também, dei um rolê, não tinha ninguém. Agora já tá cheio de gente, turistas, aqueles caras de... Um monte de japonês junto, um monte de alemão junto, né? Eu já pensei, já até falei com a Tere, falei assim, ó, segundo semestre, uma vez por mês eu devo vir pra cá. Porque eu acho que eu achei um lugar bom, perto de Barcelona, passar 2 noites, aí sim fazer um sprint, tudo é mais austero mesmo, não tem distrações. E de uma forma ou de outra, esse finalzinho do meu livro tem a ver com essa certa austeridade daqui, com esse lugar assim um pouco mais... É uma técnica. Você vai aí para trabalhar, para pensar e para se isolar e para ver gente, para ter novas ideias. Mas é um jeito de você trabalhar com eficiência e alegria e eu acho uma bela técnica para o cara que pode fazer um negócio desses e consegue trabalhar em outros ambientes, porque tem isso para alguns de nós. O lugar é uma questão, a rotina, o trabalho, os livrinhos, os copinhos com livro, a gatinha passeando pelo escritório é uma questão. Para alguns de nós, não. E eu acho sensacional. Você já foi para quais lugares trabalhar no livro? Santorini, passei 15 dias em Santorini. Já fui para um povoado aqui perto que chama La Plana, que era uma fundação muito louca. Eu passei uma semana lá e não entendi até agora o que é aquele lugar. É uma coisa meio hippie, meio cultura, meio encontro de agricultura ecológica, sei lá, biológica. Foi muito bom lá. Acho que eu te falei, né? Lá tinha uma biblioteca maravilhosa, era uma casa antiga, medieval, que a gente dormia lá, muito grande, mas a parte tinha uma construção muito mais moderna e que dentro a biblioteca era completamente moderna. Um monte de livro, e a biblioteca era só para mim, Fal. Só eu naquela biblioteca passava. Lá foi onde eu mais rendi. Já passei em Bueno Brandão, fronteira de São Paulo com Minas Gerais, uma semana. Lá eu escrevi 80% de um livro. Você foi para o Nordeste... É verdade, porque foram vários, né? Cumbuco, ao lado de Fortaleza. Cumbuco era uma maravilha. Tinha um monte de gente fazendo... Como é que chama aquele negócio? É um surf com uma asa delta presa numas cordas. Tem um negócio lá só... Coisa de esportista, né? Tipo a gente, né? Então era um monte de cara e eu tomando caipirinha. Olhando eles. Cara, um monte de gente super esportista. Enfim. Então esses lugares sim me ajudam. Mas eu acreditava anos atrás, tanto é que eu li muito, tinha muito livro sobre isso, né? As rotinas do escritor, fotos do lugar onde o escritor trabalha. Eu achava fascinante esse mundo, adorava. Ou lia os livros, ou comprava, ou via foto, eu tinha matéria. Eu era muito... E eu falava, um dia eu terei essa rotina do meu lugar e da minha hora para escrever. E eu não consegui até hoje. E eu desisti já, eu acho que eu não vou ter mesmo. É o escritor que você é. Motivos de grana e de trampo e de cabeça maluca e de trabalho sempre no mesmo lugar. E quando eu me meto a falar, não, eu vou para a casa da fulana, eu vou para um bar, eu vou para um escrever, eu fico lá comendo pão de queijo, tomando café com leite, pago a conta, volto para minha casa e aí eu trabalho. Eu poderia, eu dou aula online, eu não tenho filho, eu não tenho marido, eu não tenho grana, mas não vamos falar sobre isso. Porque isso é de menos, né? Mas eu não consigo trabalhar fora daqui, eu não consigo dar aula fora daqui. Quando acaba a luz da internet e alguma querida ou querido fala, não, vem trabalhar aqui, vem, é muito difícil para mim trabalhar fora daqui, muito difícil. São estilos. Eu fui descobrindo que para mim eu gosto, né? No começo era realmente mais para isso, para esvaziar a cabeça. Eu era muito improdutivo. Eu ia com a intenção de escrever, mas acabava não escrevendo muito. Eu lembro, por exemplo, que eu já fui também para uma outra praia que tem aqui próxima a Barcelona, que chama... Ai, me fugiu o nome, Calella. Que essa é na casa de uns amigos. Então, por exemplo, isso não você poderia ir, porque eles emprestam apartamento de frente para a praia, maravilha, aqueles apartamentos pequenininhos, branquinho.
Na primeira vez que eu fui, eu não fiz porra nenhuma. E não fiz porra nenhuma mesmo, e era inverno, não é que eu não fiz porra nenhuma porque eu fui pra praia. Eu não fiz porra nenhuma porque eu fiquei caminhando por tudo quanto é canto, pra esquerda, pra direita, pra trás, né, pros lados. E dessa última, aí eu voltei lá, falei, não, uma questão de honra, eu tenho que ir para produzir. Aí eu voltei agora em janeiro, puta frio também, até dentro do apartamento, que não é que ele tem uma calefação, é uma casa de praia, né? Então tinha uma calefação, mas era bem insuficiente, mas produzi super. Foi muito bom também. Mas é isso, eu tenho essa coisa minha do nômade, né? Independente se eu escrevendo ou não, o meu barato é ser nômade. La Virgen, ela fez alguma aparição para você enquanto você está aí? Até agora não, a porta tá aberta. Eu acho que... Se concentra, pelo amor de Deus. Concentrado. Palhaçada, Não, eu desculpa, tenho... gente. Vocês sabem. Eu tenho uma coisa com esses lugares espirituais que eu respeito muito, obviamente, mas eu não me identifico, né? Eu fico de boa com eles, porque eles são lugares geralmente calmos, austeros, como eu falei, né? Minimalistas. Eu gosto, eu já frequentei muito também, né? Já fui em centro budista em Rio Grande do Sul, já fui num mosteiro beneditino em Goiás, maravilhoso. Depois eu fui descobrir que os caras que estavam lá eram os originários da teologia da libertação. E eu nem sabia. Eu fui lá e encontrei aqueles terroristas. Muito legal o lugar, muito especial também. Naquela época nem era para escrever, realmente só para passear. Então os lugares assim espirituais me dão um certo conforto, assim. Agora de manhã, como eu falei, dei um rolê, fui como é que chama essas coisas? Eu não sei nem os nomes, por exemplo. Não é mesquita é dos muçulmanos, né? Catedral, igreja, acho que é um outro nome que eles dão, não é nem igreja nem catedral, algo no mosteiro deles aqui bonito, enfim, e tinha aquela coisa das velas, sabe que as pessoas acendem velas. É lindo aquilo, né? Eu acho de uma força, eu acho muito bonito, assim. Realmente acho legal. Minha mãe era uma que ela ia para São Judas, a igreja de São Judas, né? E ela sempre acendia as velas, então no começo era só para os filhos, depois eram os filhos das suas respectivas mulheres, depois os filhos, as mulheres, os netos, e ela falava, tá ficando caro esse negócio de ir para São Judas, igreja de São Judas, acender vela. Ela tinha essa coisa com as velas, ela ia lá uma vez a cada ano, às vezes, né? Mas ela tinha, me lembra muito, e aqui são as velas coloridas. Então eu acho essa coisa da religiosidade, da espiritualidade muito bonito, eu acho realmente muito bacana. Mas o meu barato é a natureza, assim, né? O que me encanta nesse espaço aqui é a montanha, né? A montanha é um lugar muito bonito, muito diferente. Ela chama muita atenção desde longe, porque não é aquela montanha típica, montanha ponto. É uma montanha, como eu te falei, parece de uns dedos, assim, que saem pedra arredondada, várias delas, né? Depois procurar aí Monte Serrato, vocês vão entender o que eu estou dizendo. E é uma natureza muito especial. Da montanha, daqui para cima, como eu falei, esse mosteiro está no meio, né? Daqui para cima, existem, acho que mais de 20, como é que eles chamam? Acho que são, em português seria eremita, ou seja, casinhas de ermitões, que não vivem mais, ou seja, porque esses ermitões, esse lugar aqui tem 1000 anos só. Esse mosteiro tem 1000 anos. Então, nesses 1000 anos, e talvez até antes, mas eles têm registrados nos últimos 1000 anos, muitos caras que passaram a sua vida, ou partes longas da sua vida, nesses cantos. Às vezes são embaixo de às vezes é uma casinha mesmo construída, às vezes é embaixo de um resto de montanha, né, de uma curva de montanha, às vezes é uma caverninha. E eu já passei aos 18 anos uma semana com um ermitão desses, isso em 1990, 89 e 90, por aí, não. 90 e 91, por aí, antes das Olimpíadas. Com um amigo meu, a gente passou com um ermitão, que eu até fui perguntar sobre ele aqui, eu sei que ele está morto já faz muito tempo, mas esse cara morou 30 anos nas montanhas. E esse lugar que ele morou, que a gente passou com ele uma semana, então tinha o lugarzinho dele e o lugarzinho nosso, uma casinha ao lado, né? Tipo, ele era embaixo de umas pedras, assim, da montanha, e o nosso era mais uma casinha pequenininha mesmo, montada, com 2 camas. E não tinha água corrente lá, né? Não tinha eletricidade, obviamente. E tava um frio do cão, assim. E com ele foi que eu aprendi a meditar.
Não que eu estou meditando desde os 18 anos, porque eu parei, mas a primeira vez que eu fiz isso de meditação foi com esse monge, ex-monge daqui, na verdade ele era um monge daqui que depois se aposentou e foi lá para cima. Ele meditava antes da Ave Maria, então era uma coisa híbrida, né? Ele meditava e depois tinha a Ave Maria que ele rezava às 6 da tarde. Também fui aprender com ele que existe esse ritual de às 6 da tarde ter Ave Maria. E ele falava, se vocês não quiserem nem meditar nem Ave Maria, tudo bem. Ou seja, ele não te obrigava a nada, né? Era um cara da vida presente, né? Ele falava, e depois eu fui descobrir dos textos que ele falava muito disso também. Então foi muito legal. Naquela época eu também fiquei sem fumar, eu fumava um monte, né? E fiquei essa semana sem fumar, achando que eu voltaria sem fumar. Meu amigo parou de fumar, nunca mais fumou, eu continuei fumando até meus 40 anos. Mas enfim, então eu tenho lembranças daqui, né, desse espaço, desse lugar, muito especiais, assim, né? Muito mágicos. E outros que ainda virão, porque eu acho que essa coisa da montanha. Bom, a coisa dos caminhos, eu já falei isso em alguma edição nossa. É igual livraria, né? Você fica frustrado de saber que você não vai ler todos os livros que existem. Caminho, para mim, acontece isso, né? Tem um monte de caminho aqui. E eu sei que é impossível que eu passeie por todos os caminhos que essa montanha tem. Eu consigo, talvez, visitar todas as casinhas dos ermitãos. É possível. Então, as 20, eu acho que já visitei várias delas. Consigo fazer os principais caminhos, mas não consigo tudo. Então, aqui é um lugar que eu sei que eu vou voltar muitas vezes, porque tem muitos outros lugares, né, para poder percorrer nessa montanha. Eu aprendi que a imagem da Virgem tem uma lenda que ela é dos anos 50 depois de Cristo, mas não, ela é de 1800, não, ela é de 880, no século VIII, quando da invasão muçulmana à Península Ibérica, ela teria sido escondida numa caverna e reencontrada. Quando o mosteiro foi construído, que foi depois disso, foi para abrigar a imagem. E aí eles começaram, e me conta se você visitou isso já. Eles começaram, claro, a acumular imagens e objetos sagrados e tal e tal. Eu tenho que falar de um conto alemão depois que é legal. E no século XIX teve um incêndio, o patrimônio histórico do mosteiro foi perdido, o patrimônio artístico foi perdido, e aí eles começaram a refazer. E o Museu de Montserrat, que está em algum lugar desse complexo onde você está. Está aqui ao lado de onde eu estou. Recebeu milhares de contribuições e doações, não só de grana, mas de objetos. De objetos. Isso do incêndio eu não sabia. Não sei se é um incêndio. Eu li. O que eu sei o museu, de fato, as pessoas recomendam que se visite. Eu não visitei o museu. Até agora vou querer ir amanhã. Porque tem muita coisa, tem Dalí, tem Picasso, tem Miró, tem grandes artistas, né? Que tinha a ver com isso, ou seja, teve um determinado movimento que fizeram para que ele tivesse mais gente, mas do incêndio eu não sabia. E eu não sei se fala aí, mas existe um caminho antigo que os peregrinos faziam, porque, claro, aqui era um lugar de peregrinação para ver a santa, né? Mas o caminho que é antigo, dá para ver de onde a gente está, agora tem estrada, chega de carro aqui, você chega de teleférico, você chega com essa cremalheira que eu falei, mas o caminho antigo é um pouco mais à esquerda, você vê ele daqui, e ele é cercado, ele é cheio de estatuazinhas, objetos, jardinzinhos de artistas também que foram fazendo as suas. Então é um passeio muito bacana para você conhecer essas várias obras ao ar livre desse antigo caminho. Quando a gente estuda Gaudí, a gente vê peças dele nesse caminho. Sim. Tem coisa do Gaudí aí. E a coisa mais fascinante para mim é que, segundo alguns, o Montserrat é um lugar onde está escondido o Santo Graal, porque tem um conto medieval alemão que se refere a uma montanha chamada Montsalvat, e que é o lugar onde o Graal está. Então as pessoas acham que é Montserrat e que o Santo Graal estaria escondido aí em algum lugar. Eu amei isso.
Amei isso. É que eu estava falando sobre a questão dos lugares, eles são bons, né? Você pode não ser religioso, mas você entra em lugares assim, eles são bons. Eles têm uma energia que você não sabe que nome dá isso, porque a gente é ateu, então a gente tem essa pegada. Mas eu sei identificar que isso, porque eu sei o seu contrário, né? Na época que eu trabalhei no governo, eu falei, a gente estava envolvido com a desativação do Carandiru. E eu estive no Carandiru mais de uma vez, com presos, sem presos, quando houve a explosão lá dos prédios para construir o Parque da Juventude. E aquela energia, que eu também não sei se consegue identificar, é uma energia oposta, né? É no sentido de... E que para mim, então, é uma questão quase física de entender, né? Ou seja, existe tanta maldade, tanto problema, não digo maldade porque são os presos maus, mas quanta maldade que se exerceu, inclusive contra os próprios presos, né? Presos entre si, presos encarcerados lá dentro, né? Então, tanta maldade lá que tem inevitavelmente uma energia, um processo, né, que você sente na pele. E não era só eu via pessoas mais céticas que eu falando que era uma coisa muito forte. Eu também senti isso, por incrível que pareça, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, já senti isso na Câmara em Brasília. Você tem uma energia ruim, Fausto. Tem uma energia ruim. Eu sinto essa energia ruim. E o oposto disso, esses lugares como Aparecida mesmo. Aparecida eu fui uma vez. Eu ia muito com meus pais quando a gente era pequeno. Mas eu fui de adulto, uma vez voltando de algum lugar, passei, achei impressionante o tamanho daquilo todo. Não lembrava da grandiosidade. E tem lá uma coisa, né? Que eu acho que é uma sensação oposta. Tem um monte de gente levando coisa boa, né? Enfim, energias positivas. Não sei como descrever isso, mas eu acho que tem. E aqui tem. Assim como lugares também sem o envolvimento direto das pessoas, existem lugares da natureza que também tem isso, né? Que você fala assim, cara, esse lugar é muito bom, né? Esse espaço gera uma energia positiva, uma coisa, né, que eu não sei descrever, não sei definir, mas que é sensitiva, né? Tem uma sensação. Você sente alguma coisa assim ou você acha tudo uma grande besteira, Paulo? Não, eu não acho uma grande besteira, mas eu não sinto. O que eu sinto em lugares assim que eu adoro é que é silêncio. E eu acho que essa atmosfera de silêncio, para mim, é uma delícia. Eu sou muito barulhenta por fora e por dentro. Então, quando eu entro num lugar que não é meu, não é o meu silêncio, da minha casa minha casa quieta, eu amo morar com a minha mãe, dentre outras maravilhas naturais, que a minha mãe é barulhenta pra cacete. Minha mãe fala, ela canta pros gatos, ela fala com os gatos, ela liga, tem duas, às vezes três TVs ligadas em canais diferentes na casa. Ela ouve música, ela vai pra cozinha, ela fica batendo coisa e fica aquele blá blá blá. Eu acho isso maravilhoso, assim, eu sinto muita falta disso. Quando eu acordo e ela continua dormindo e a casa fica naquele. Eu começo a fazer barulho para ela acordar. Eu sou uma pessoa ruim, né? Todo mundo sabe disso. Para ela acordar e começar a fazer barulho. Mas tem lugares assim, do tipo, eu ia, agora ela fechou. Mas eu ia muito a uma cafeteria, e eu chego muito mais cedo do que todo mundo, porque eu sou essa pessoa, e aquela cafeteria, aquele silêncio, assim, de vez em quando você ouve uma coisinha bater, ou um menino de trás do balcão falar alguma coisa, fica aquele... Eu acho isso a sensação deliciosa. Igreja tem muito isso. Você entra ali, você senta e você fica... Não por muito tempo, depois eu preciso de mas ficar envolta naquele silêncio, assim, eu acho essa energia muito boa. Mas tem a ver, viu? O silêncio tem a ver. Eu lembro uma época que eu trabalhei também no centro de São Paulo, aquele buchicho, aquela coisa aqui nos primeiros 2, 3 meses é fascinante, né? Uau, que legal! Mas depois você já acha tudo barulhento demais. E eu, de tempos em tempos, uma vez por semana, talvez duas, eu entrava na São Bento e aqueles vitrais e aquele silêncio, eu falava, parece que eu tava, sabe, enchi o tanque. Já tinha mais 3 dias de energia para andar pelo centrão. Eu tô escrevendo umas cenas do último conto do livro em que, de repente, a narradora, por um acaso, a narradora e o grupo dela moram num ex-convento que existe aqui na Joaquim Nabuco. É uma residência de franciscanas. E eles moram ali. E
um dia ela acorda, que também é um outro tipo de silêncio, ela acorda e ouve silêncio. Não tem passarinho, não tem os barulhos das árvores se agitando. Eles são muito silenciosos, eles têm que ser quietos. Ela fala isso ao longo da narrativa dela. Eles têm que se manter em silêncio, porque, enfim, tem inimigos, é fim do mundo. A coisa é feia para todo mundo. Então, eles têm que ficar bem quietinhos. Mas ela não ouve barulho nenhum. E aí, eu contraponho isso com a minha vida e com o silêncio de algumas pessoas, ela fica ouvindo esse silêncio e pensando: esse é um bom silêncio ou esse é um mau silêncio? Uhum. Por que não tem passarinho? Por que não tem sapo? Não tem barulho. Também é um outro tipo de silêncio e é um para ela, que em breve descobriremos, é um mau silêncio. É um mau silêncio. Isso me lembrou uma cena, você lembra da Zel, né? A gente estava, na época que a gente namorava, eu e a Zel, fazer o quê? Uns 20 anos, não lembro quanto tempo faz. Estávamos em casa, tinha honrado uma puta festa em casa, e a gente estava já os dois em cima, tipo, vamos dormir, deixa a festa rolando, né? Cheios de entorpecentes variados, não sei se vou lembrar agora, mas sem sono, mas querendo deitar, e a festa rolando. Eu sei que teve uma hora que a gente ouviu amanhecer pelos pássaros, os passarinhos. Olha que bonito, a gente está emocionado, né? Aquela coisa de... Né? Os passarinhos piando, que maravilha, que som bom. Só que aquele pipipiu começou a me irritar de uma forma, em 10 minutos, quando eu não aguentava mais. Eu falei assim, esses pássaros onipresentes e onipiantes. Eu nunca esqueci do onipiantes. Que é isso, né? Seja, como muito rapidamente, ainda mais em função de entorpecentes envolvidos ao redor, você vai de dois extremos, né? Maravilhoso passarinho ao péssimo passarinho. Sabe que aqui não rola isso. No Brasil rola muito isso. Eu vou na casa dos amigos, né? Ficar e é uma delícia para mim acordar com um passarinho, principalmente porque eu não tenho isso aqui em Barcelona. Em Barcelona não rola. A gente não tem os passarinhos que nos acordam. Você tem outros sons, o som da cidade, né? Mas os passarinhos, como tem no Brasil, em São Paulo, né? Que imagina no interior aqui mais ainda. Aqui no Brócolis tem passarinho e macaco. Tem uns miquinhos macaco que correm pelos fios. Eu morro de dó, dou água, dou banana, foda-se. Ah, mas não pode alimentar. Foda-se. E você acha que esse calor... 35 graus, eu não vou botar água para as macaquinhas, vocês estão completamente loucos. E quando você liga para bombeiro, para coisa assim? Nada. Então eu ponho água e ponho banana e foi. E tem um monte, e passarinho, um monte. Eu acordo muito cedo, ainda está escuro, e eu vejo amanhecer e eu ouço. É uma delícia, eu sinto saudade disso. Quando eu vou, eu curto aí. Bem-TV, eu estava ouvindo uma música dessas músicas instrumentais e tal, e de repente tinha um Bem-TV no meio da música, esse cara é brasileiro, né? Botar uns Bem-TV, eu fui ver e era mesmo. Tinha o som do Bem-TV, que eu sei lá quanto tempo que eu não escuto, né? A natureza tem esse barato, assim. Agora, por exemplo, né? Enfim, estamos falando de coisas absolutamente aleatórias, mas essa ida minha para Caleia que eu falei, um dos motivos que eu não curti muito a primeira ida, que eu falei que eu acabei nem produzindo tudo, é que a gente estava que metido, mas eu estava tão em frente à praia que o barulho das ondas me incomodava. Esse extremo da arrogância, né? Agora bati todos os... Amigo telespectador, desliga esse programa e nunca mais... manda merda, né? Fala, não assisto mais essa porra ridícula. Mas eu tive que ir de novo para testar se era isso mesmo. E eu concluí que não, era o meu estado de espírito. A minha primeira ida tinha, sim, o barulho das ondas, mas tinha um tempo nublado, tava frio pra cacete, eu tinha uma coisa do livro que não acabei não escrevendo, não avançando muito. Essa última ida foi ótima, e tava tudo mais ou menos parecido, as mesmas ondas, obviamente, né? O mesmo mar, um pouco menos nublado, mas também bastante. Então é questão do estado de espírito, né? O estado de espírito faz essa forma de a gente achar tudo maravilhoso ou odioso. Fiquei muito encantada com a tua viagem. Eu fui ler a respeito, eu achei maravilhoso. Eu aprendi que quando reencontraram a Virgem nas cavernas em 1800 e tarará,
o bispo da época tentou levá-la para outra cidade e a estatuinha se tornou absurdamente pesada. Sim. E o bispo achou que isso então era um milagre e construiu um mosteiro aí para ela. Eu também Sim. acho isso Não, maravilhoso. e ela é negra, né? E Não sei se você. ela Ela é tem negra. até um apelido maravilhoso, La Moreneta, La Moreneta. La La Moreneta. Moreneta. Eu tô fascinada com você, tá? É isso mesmo. E ele é do É. século VII e não do ano 50 depois de Cristo. É. Mas, ó, só para a gente entender como brasileiro, não existe essa adoração louca que existe, por exemplo, com Aparecida ou com qualquer outro Uhum. santo que envolva o Brasil, esses lugares brasileiros, né? Tá tudo muito misturado, né? Por exemplo, Aparecida é um lugar muito de devotos, né? Que vão para Aparecida. Aqui tem muito de turista que vem para cá porque vai conhecer a Sagrada Família e vai conhecer Sim, Montserrat sim. pelas montanhas. Então, o Não é percurso um é lugar menos religioso. Não é um lugar de forte peregrinação como Não, outros pela Europa. não, Montserrat tem a não, ver com turismo não. e tal. Eu estava até vendo ontem, que eu quero depois eu vou dar uma estudada. Por exemplo, Santiago é um lugar de peregrinação, o caminho de Santiago, todo barato, né? Então isso é muito forte. Então Santiago é muito mais forte que Montserrat. Mas eu estava vendo que tem 3 caminhos diferentes que passam por Montserrat, inclusive um dos caminhos de Santiago. Que Então legal. tem o caminho de Santiago a gente fica achando que é um só, né? Não, são Mas na vários. verdade são dezenas de caminhos, né? Imagina que é uma espécie de. Fala, Diga, fala. diga. Oh, perdão, não. Não, eu queria dizer que nesses dezenas de caminhos é só a gente imaginar que tem gente, imagina na época medieval, gente vindo do mundo inteiro em direção a Santiago. Então são caminhos de vários lugares que vão se afunilando e aí se transformam. Então aquela imagem que começa no fronteira com a França é um dos vários funis europeus. Né? Tá. Várias gente na Alemanha, Áustria e tal. Agora, tem, por exemplo, o caminho inglês, que é muito legal, porque o caminho inglês ele vem pelo mar, chega em Corunha, que é onde nasceu minha mãe, inclusive, anda 100 quilômetros, 150 quilômetros a pé até Santiago, o que é óbvio, né? O inglês não ia passar para a França para depois voltar. Claro, Então, claro. o caminho inglês ele é um caminho, né? O caminho de Portugal, por exemplo, são 3 caminhos que tem em Portugal consolidados. Tem um outro que vai de Madrid, passando por Salamanca, entra em Portugal e sobe. Então são dezenas. Eu acho isso fascinante porque eu gosto muito desses caminhos pela facilidade que eles têm, né? De a gente. Eles são muito bem sinalizados, né? Então você despreocupa, você não precisa ter GPS, ficar preocupado em se perder. Você vai chegar, né? Mas enfim, tudo isso para dizer que além dos caminhos de Santiago, porque todos esses que eu falei são só esses de Santiago, eu fui descobrir aqui, existem dezenas, talvez centenas de caminhos outros. Tem o caminho do Abade Oliba, que eu acabei de descobrir, que é um cara que foi aqui o chefão da turma, sei lá como é que chama, Abade, não sei o quê, que tem um caminho dele daqui indo para França. Sei lá por quê, que parece ser um caminho bem bacana de fazer também. Tem um outro que é o caminho do Inácio de Loyola, que é o dos franciscanos. A Inácio de Loyola é jesuítas, né? Se eu não me engano. Inácio de Loyola não era beneditino? Eu acho que é jesuítas. Então também, o caminho jesuítas Ah, ele vai. jesuíta, pode crer. Ele vai sei lá, de onde até não sei aonde, passa literalmente por aqui para o Montserrat. Então, esses caminhos eu devo fazer algum pedaço deles em algum momento mais adiante, assim. Não só falso, inútil, o cara era jesuíta, como o cara é o fundador da companhia. Fundadora, exatamente. Vai ser ignorante assim lá. Imagina, eu também não lembrava. Imagina. Não, jesuíta é onde a Teresa dá aula, então eu devia saber bem com mais certeza ainda, né? Ele é Mas enfim, tem o fundador. caminho do Francisco que eu pensei em fazer um dia, mas é 700 e tralalá de quilômetros, que vai de Agora, Pisa até Roma. eu quero te dizer que é muita ingratidão tua, do povo espanhol e dos católicos do mundo inteiro não transformarem esse rolê num baita foco de peregrinação religiosa furiosa, porque a Virgen tem 15 mistérios para serem desvendados, tá, meu bem? É isso aqui, ó. Esses grupos 15? cultórios
são dedicados ao canto, ao Santo Rosário e aos 15 mistérios da Virgem. Você tem 15 mistérios, Stravinsky? Olha, eu acho que não. Sou uma pessoa muito facinha, para ser bem sincero. Tem 15 mistérios. Eu queria dizer só 15, isso. isso sim que é uma virgem misteriosa, né? Nem Tá? sabia dos Não, 15. meu filho, você se liga. Eu tô achando. Vocês são pouco reverentes a essa virgem. Ela merece mais animação de você. Mais dedicação, né? Pode ser São que uns seja assim. Mais católicos dedicação. muito meia boca e tô aqui para criticar. Você sabe que eu Sonhei. pensei que você ia falar essa questão de tentar, da experiência daqui, de tentar jogar para o Brasil a experiência dos caminhos, né? E existe um caminho para Aparecida, não sei se você sabe. O de Aparecida chama caminho, não é da luz, é caminho da algo, caminho da fé, caminho da fé. Caminho da Eu fiz um fé. trechinho, eu acho que eram 150 quilômetros, eram 4, 5 dias de caminho. Só a galera, fé, devoto, muito devoto, carregando lá seus pão puma, sua aguinha, né, com o seu sapato, devotos mesmo, Fábio. Eu fiquei impressionado. E é muito bonito esse processo, porque aqui foi se transformando nesse sentido. Aqui a galera falou, né? Esses caminhos eu acho um inferno porque dói o olho de tanto decathlon, né? Tá todo mundo de verde fosforescente, amarelo fosforescente, roxo fosforescente. Eu vou com minha calça jeans e minha camiseta preta, mas a galera vai no esquema. E essa experiência do Brasil que eu queria testar, eu peguei próximo a... Você chegou aí pro Paiol Grande, Fal? Infelizmente, sim. Várias Que inferno, que inferno, que inferno. A classe média alta paulistana e seus acampamentos para as crianças. Que inferno. As crianças elogios, mas vou ficar quietinho. As crianças ainda são obrigadas a essa merda ou passou essa moda em Eu acho que são obrigadas. Não são obrigadas, né? Na verdade, elas saem. Eu era obrigada. Eu ia obrigada. A minha mãe me obrigava. Pra você ter uma ideia, eu além de ir no acampamento, depois eu fui de monitor no Paiol Grande. Né? A gente é amigo ainda de Leões da Montanha. Eu fui a uns 10, eu não tô brincando. Isso é o diabo. Porra, dessas e Paiol Grande eu fui mais de uma vez. Que inferno. Mudemos de... Eu só ia falar que um dos caminhos passa em frente ao Paiol Grande e eu entrei no Paiol Grande faz 2 anos. Espero que ele jogue água benta e exorcize aquele lugar. Que inferno. Nossa. E era isso, tinha esse caminho no meio. Mas o que eu achei... aquele monte de competição, tem que socializar, tem que comer todo mundo junto, tem que ficar falando com as pessoas, cantando em volta da fogueira, e aquele quarto cheio de menina, todo mundo tomando banho junto. Que inferno! Meu Deus do céu! Aquilo é... mas, quanto a esporte, você sabe que a gente era muito parecido, né? Teve uma das vezes que eu fui, eu não sei se é que você estava nessa também, no Paiol, que ao final do Paiol eles entregaram as medalhas. Então falava, medalha de campeão, time no primeiro lugar do futebol de salão. Aí os galera, os fortinhos, os caras que sabiam isso, aquilo. E eu não ganhava, obviamente, nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Acho que tinha até quarto, talvez, né? E eu não ganhava nunca. A única medalha que eu trouxe para casa foi segundo lugar em base 4, onde eles pegaram o campeonato, a turma, e dividiram em 3. Então era 100 crianças para cada lado, eu era um dos 100 e eu tive segundo lugar em base 4. Aí meus amigos mostrando 7 medalhas, 20 medalhas, primeiro lugar em salto triplo, nesse aspecto. Mas eu não ficava encanado com isso, não. Eu sabia que meu negócio não era esporte. Não. Meu problema não era medalha. Eu acho que competição é coisa de cavalo. Eu não tô nem aí. Quando gritavam, faz uma fila aqui, eu era a última da fila sempre que eu esperava a manada ir. Aí eu ia calmamente, me colocava no último lugar da fila para qualquer bosta. Jogar bola não sei onde, jogar dardo não sei do que. Eu detesto essas porra. Então, nunca ganhei uma medalha. Mas você não conseguia convencer teus pais a não ir?
Não, eu era obrigada a ir, porque os meus pais tinham uma ideia na cabeça que eu tinha que socializar, que eu tinha que andar com as outras crianças, que eu tinha que Sei, participar de eventos coletivos, que é importante sei. participar de eventos coletivos. Você podia hoje ser a presidenta do Brasil, Fausto, se você tivesse socializado no evento Olha, eu vou coletivo. te falar, meu amigo, eu odiava aquilo num grau que eu Eu não começava a ter sabia disso. ansiedade um mês antes do acampamento. Olha só, eu não sabia disso. Eu Eu acho que eu tenho uma foto que você aparece Eu tenho várias fotos, aquelas fotos que tirava todo mundo em frente ao da quarto. arquibancada dos Ah, não, essa diferentes sem campos, dúvida. É, essa dos sem dúvida. Mas eu diferentes tenho uma campos de outra. trabalho forçados que eu era enviada. Tem aquela foto coletiva, todo Essas mundo tem. bem É, eu só vou feliz. procurar também. Mas eu tenho uma, não sei por que eu É. tenho uma, que é uma foto do quadro das meninas na frente do quarto, sabe? Tipo, chalé primavera, uma coisa assim. Chalé, chalé, eles achavam bonito chamar de chalé. Estamos no campo suíço. Chalé lua, chalé no seu. Eu não sabia que você tinha tanta raiva disso. Eu odiava aquela merda. Teve um, então, que era É, hobby clube, hobby esporte, hobby alguma pica, que não foi, não tinha nenhuma menina inscrita. não Só tinha acredito. eu de menina. A porra da minha mãe me obrigou a ir, mandaram uma porra de uma monitora, um amor, a moça, mas só para tomar conta de mim, porque eu era a única menina inscrita naquele lixo. Eles gastavam uma fortuna. Era caro. Aquela porra era cara pra cacete. E eles me obrigavam a ir. Ó, problemas de menina branca de classe média alta, eu sei, mas eu vou falar para vocês. Eu Eu não odiava sabia dessa geral. situação. Eu vou procurar Começava a você nas passar fotos e te mal. mando. Eu começava a passar mal um mês antes. Eu odiava com todas as minhas forcinhas aquela porra. Tinha uma coisa do paiol que eu gostava. Eles jogavam uma colher na piscina para Ah, você sim. mergulhar e catar. E eu nado Isso. absurdamente bem. Eu mergulho absurdamente E bem. aí você pegava Então, todas. nesse eu não era a satisfação de pegar a colher primeiro e ganhar. Era a delícia de se jogar naquela água, porque também tem essa ilusão que as pessoas não entendem. Era a delícia de poder me jogar naquela água e mergulhar lá no fundo e sentir a pressão no ouvido e pegar a colher. Porque também tem isso, as pessoas acham que essas crianças vão para o campo para passear. Não, o seu dia é montado. E você não pode fazer um peito fora da porra da escala. Então, não, você não pode falar, vou botar meu maiôzinho e vou passar o dia inteiro dentro d'água, que é o que eu faço. Eu não fico tomando sol, gata garota. Eu fico enfiada dentro da água, chapinhando. Não pode, porque você tem Porque tem handball. handball, e não sei o quê, e arco e flecha, e mimimi, almoço. Vale medalha. Você tem que almoçar na hora que mandam você almoçar, seu filho da puta. E pipipi, e pipipi, e pipipi. É como a escola, é mais uma preparação para o capitalismo, é mais uma Claro. preparação para te fazer obedecer Sim. regra e horário. Odeio, odeio. Odeio, meu coração está com todas as crianças que vão obrigadas a esse lugar, a esse E depósito. no Gávea não tinha mais. Gávea acabou, ou tinha? Não, o Gávea, graças a Deus, no Gávea só tinha comunista, bicho grilo, uns caras esquisitos, não tinha essa porra, não tinha viagem para lugar nenhum, não tinha campeonato, tinha uns malucos lá que eram federados, que eram isso, que era aquilo. Mas assim, ninguém tinha que ir, não tinha torcida. O Gávea não tinha, vamos torcer pelo time de basquete. O time de basquete era dois meninos fanáticos. O resto de nós ficava só encostado na parede jogando Donkey Kong. Lembra daquele joguinho? Donkey Kong, laranja, lembro. Esperando a aula de educação física acabar para voltar para a biblioteca. Isso quando a gente já não estava na biblioteca, durante a aula de educação física. O Gávea tinha hora para os
para as aulas, porque o MEC obrigava o Gávea a ter hora para as aulas. Mas era isso. E se você não tivesse no rolê, eu passei 25% das aulas de matemática do fim do ginásio e do colegial, sentada na sala da diretora, recortando revista para ela usar nas atividades com as crianças pequenas. E ela era a professora de matemática, a querida Laura Góes, que agora tem uma pousada belíssima em Petrópolis, uma pousada linda chamada Pousada da Alcobaça. Não é propaganda. E eu estava lá recortando a revista e a Laura falava, filha, é matemática agora? Eu falava, é, Laura. Ela falava, continua. E eu, nunca. O Gávea nunca organizou um acampamento. O máximo Isso que o Gávea só dá fazia, mais mérito ao Gávea, né? Você está muito... o Gávea é o melhor colégio do Brasil. O máximo que o Gávea fazia era levar o Inácio de Loyola Brandão, aliás, não hoje, mas em algum programa nosso eu tenho uma história para contar dele e da minha professora, Cida Correia. O Gávea organizava umas palestras assim na quadra, que o Gávea não tinha auditório, sentava todo mundo naquele chão da quadra e eles levavam ou Loyola Brandão ou Suplicy, ou faziam um debate entre o Gaston Henrique e o Suplicy, só uns negócios assim, espetaculares, uns autores legais, umas palestras boas, palestra do meu pai, palestra do Drauzio Varela. Nossa, o Gávea. Que colégio. O Inácio era fácil, né? Porque estava o Daniel lá, o filho dele. Eram pais de alunos que palestravam, os enteados do Drauzio estudavam lá também. Gabriel. Era uma delícia. Tinha um monte de crianças Suplicy lá. Não os filhos do Suplicy, mas tinha um monte de Suplicy. Cara, tinha a Isabela, o Daniela, que tinham estudado no Cervantes e foram para lá também. Sim. Que alegria que era o Gávea, que escola boa, que delícia. Nunca teve um acampamento, outros de excursão. Nem excursão. Eu não sabia dessa sua raiva. Mas eu vou procurar foto comprovando que você esteve sofrendo naqueles lugares e a sua cara não é de sofrimento. Contra. Não, e sabe que isso era o pior? Quando eu voltava para casa, eu conscientemente fingia, olha... Para eles ficarem felizes. Vamos lá, doutor Straviz, está no fim mesmo do programa. Eu fingia, eu conscientemente respirava fundo e falava, foi ótimo. E por quê? Porque eu não queria ser um problema. Um problema para os seus pais. Eu não queria dar trabalho mais do que eu já dava. Eu não queria ser a filha que, além de tudo, não vai, não gosta. Meus pais são filhos de operários e eu sabia o quanto aquilo era importante para eles, sabe? Eu era a primeira geração estudando em colégio particular, recebendo coisas, tendo coisas que eles nunca tiveram. Meus pais nunca tiveram absolutamente nada do que eles me deram. Nada. E você falou para tua mãe? A tua mãe sabe disso, que você odiava o paiol ou não? Agora sabe, porque agora eu sou uma velha. Mas tem um mistério entre minha mãe e eu. Agora ela sabe, mas na época ela falou, mas por que você não dizia? Você parecia gostar tanto. Olha só. Odiava aquela... Odiei esse criança. Bom, de caminho, como é que chama? Caminho da fé para Paiol Grande, é uma linha reta, aí você passa o Paiol Grande e continua em direção à Aparecida. Não precisa parar, não precisa nem olhar para o lado, se você quiser. Mas agora falando, eu fui, faz o que, uns 2 anos, e pedi para entrar lá para saber como é que era, estava vazio, não tinha ninguém naquele dia, e foi muito louco. Eu fui eu oposto de você, eu adorei tudo aquilo, né? Achava o máximo, fui monitor, inclusive. Mas era muito legal ver, porque tinha todas as coisas de madeira, tinha umas coisas muito loucas para a época, que estão super bem preservadas. Assim, a questão da arquitetura, os chalés que você fala, né? Tá tudo preservadinho, parece que a gente está no Canadá. Literalmente parece que a gente está no Canadá. As madeiras cuidadas, né? Semana que vem, só para falar de viagens antes que eu me esqueço, vamos gravar eu vou estar em Segóvia. Então, de Monserrat a Paiol Grande...
E agora para Segóvia, que é onde estarei na próxima edição. Aqueduto de Segóvia. Lembre dessa parte. Estarei, se eu não me engano, acho que num lugar bem ao lado do aqueduto. Não sei ainda, acho que é. Vou Que lá não vou escrever, não. Lá é só curtir Segóvia, dar um rolê. Muito bem. Se Beijo, querida. Também. Bons Você dias também. aí em Serrar para você. Mistérios, tá. Eu vou resolver. Dos 15, pelo menos metade, deixa comigo. Estamos contando com você. Até mais, Beijo, querida. Tchau, tchau. Se cuida.